que não é só a validação. É uma parada brasileira que é dar uma pernada no outro, dar o drible, sacou? Então, ganhar um Oscar não é só o gringo me validar, é eu ter tirado da boca de um monte de outra gente que pode crer. A gente acha que é melhor o nosso, sacou? E aí, pessoas, tudo bem, meus amigos? Nós estamos começando mais um Sala dos Professores, o podcast da INCO em que a gente discute sobre arte, a prática artística, o ensino da arte e um monte de coisa. E hoje eu estou aqui com o núcleo duro da INCO, Denis Mello, nosso professor de desenho de anatomia na INCO, estilização também, Rafa Pinheiro, autor, quadrinista, roteirista, arquiteto, um monte de coisa, professor de arte sequencial aqui na INCO, e eu, o host dessa vez, Pacho Urbano, professor de roteiro do Eixo de Escrita aqui na INCO. Hoje a gente vai conversar sobre o ano. Vamos falar sobre como é que foi o ano, como é que foi a retrospectiva cultural desse ano, assim, para cada um de nós e para todos vocês aí que estão ouvindo, né, que podem também comentar coisas que foram relevantes ou que a gente deixou de falar aqui ao longo do episódio. Daí eu quero saber para vocês, assim, eu vou jogar para vocês essa bomba, que é a seguinte: pensando assim, no todo, qual foi o evento que mais chamou a atenção de vocês em termos de Brasil? Assim? O que vocês acham que aconteceu no Brasil que deu uma movimentada, uma agitada cultural? O que vocês acham? A gente ganhou o Oscar do cinema, né? O Oscar do Oscar mesmo, o Oscar de verdade. Verdade. E, pô, foi no meio do carnaval, cara, foi impressionante, porque tava... Eu e Rafa, a gente estávamos juntos nesse dia, no domingo de carnaval. Ele Pode foi embora crer. antes do Oscar, mas, pô, cara, eu vi uma parte no boteco ali na Pela Lapa, depois no Amarelinho, no clássico Amarelinho, clássico ali da Cinelândia, e, meu irmão, parecia jogo de Copa do Mundo, pô. Todo mundo na rua, no meio do carnaval, juntando em volta de bar aquela multidão, torcendo, vaiando quando não era pra gente, e vibrando, se abraçando, chorando quando saiu o nosso. Pô, achei impressionante, cara. Então, Eu acho que culturalmente foi isso aí. Esse foi o ponto alto do ano, assim. Pro Brasil como um todo, né? Teve outros momentos... É o que vai ser lembrado daqui a décadas, ainda vamos falar. Pô, aquele foi o primeiro Oscar e tal. Eu acho que o Oscar dado para o Ainda Estou Aqui, né, como melhor filme estrangeiro, eu acho que ele é um marco cultural para a gente. Assim, é óbvio que a gente não precisa de validação gringa, né? Essa é a verdade. Mas essa validação gringa, ela mexe com a gente em outras esferas. Eu acho que tem a ver com a gente ter gostado realmente da coisa, né? Não foi uma coisa qualquer. É um filme que trata de um recorte histórico do Brasil que é super interessante. Fala de um personagem histórico, estava ali, né, no subterrâneo ali, lidando contra um poder maléfico mesmo, né, que abalou o Brasil e empesteia o Brasil até hoje, infelizmente. E, porra, a gente estava saindo de um governo que flertava com a ditadura, que flertou com o golpe até o último momento, até agora, né, eles estão ainda nessa. Então, ter o Ainda Estou Aqui como uma bandeira cultural, assim, acho que vocês acham que resgataram essa brasilidade na gente, assim, mais do que até no futebol? Eu não sei se resgatar, porque eu não sei se a gente tinha perdido, mas certamente a gente começou a existir mais, inclusive no cenário internacional, assim. Eu acho que a gente teve vários momentos do Brasil com representações externas na história, assim, de Carmen Miranda lá atrás, entendeu? Vários momentos onde o mundo olhou para o Brasil de um jeito com carinho, digamos assim, entendeu? E eu acho que 2025 vai ser lembrado como um ano, mais um momento, em que o mundo olha para o Brasil e fala: pô, esses caras são maneiros mesmo, né? E eu acho que isso é muito gostoso de se ter, sabe? Porque a gente tem isso com uma certa frequência, mas é muito específico, sabe? Eu acho que o Oscar, ele, não sei se vou arrumar confusão aqui, mas ele é maior do que o futebol nesse sentido, né? Porque ele uniu o Brasil de um jeito que realmente a comparação com a Copa do Mundo é inevitável. Só se vê assim, entendeu? Eu acho que teve também uma coisa que eu acho que é maior do que a Copa do Mundo, porque a gente teve a Fernanda Torres em todos os programas possíveis estrangeiros, falando de Brasil com muita propriedade, representando o Brasil com muita propriedade, que nenhum jogador de futebol faz, de maneira geral, né?
Os caras estão preocupados em ganhar dinheiro, comer loura, e é isso que esses caras fazem. E a Fernanda Torres representando a gente de um jeito muito peculiar. Você ouvi-la falar inglês com o nosso sotaque. E eu acho que isso deu uma sacudida na gente em termos culturais, assim. Eu acho que... Não, e de um jeito não estereotipado, né? Sim. Cara, é o famoso soft power, né, cara? Que, tipo, mal ou bem, o futebol, ele desempenha, de certa forma, um soft power. Só que, além da seleção brasileira estar ficando meio para trás nesse sentido, né, no sentido do futebol, que o Brasil ganha, porque, pô, não, o maior de todos, tal, agora já não é bem assim. Mas, cara, foi isso que vocês lembraram, né? Cara, a Fernanda foi incrível. O mundo se apaixonou por ela, cara. Né? E o mundo torceu por ela. Não foi só a gente que torceu por ela, muita gente torceu por ela. Né? E o filme era muito foda também. Então, eu acho que o Rafa tá certo quando fala, pô, mas a gente perdeu essa brasilidade? Não. Mas o mundo esqueceu um pouco. E eu acho que tem toda uma conjuntura até política que ajuda nesse resgate, né? Do Brasil estar cool. Eu vi que a Havaiana bateu recorde de exportação aí esse ano, por exemplo, né? Aí eles começam a consumir a gente virou legal. Né? E a gente estava vindo de um governo que aceitava a condição de pária para poder... porra, é loucura, uma posição política boçaloide, assim, pra caramba. E tinha uma parada que eu acho fascinante, que é o seguinte, a Fernanda Torres, ela era ali naquele lugar, né, de estrela de cinema, que não é sexualizada, ela tá ali... Pode crer. Porque ela é uma atriz fenomenal e ela é um carisma incrível e não uma bunda, entendeu? Então, acho que isso também deu um tilt na cabeça da gringalhada. É uma quebra de estereótipo com o estereótipo que a gente sempre vendeu, na verdade, né? Pô, eu achei isso foda demais, E como ela falava sobre tudo relacionado ao Brasil com muita propriedade. Eu acho que isso deu uma sacudida na gente, eu acho. Que é um fenômeno que a gente vai ver se repetindo agora com o senhor Wagner Moura. E o Agente Secreto, com certeza. Que é um filmaço, ele tá bem pra caralho e ele é um cara que fala com muita propriedade também sobre o Brasil, sobre brasileiro. É um cara muito legal de ver falar também, então tem tudo pra se repetir. Ele é um cara muito querido lá, né? Inclusive, uma série maravilhosa dele esse ano foi da Apple TV. Dope Thieves. Pô, muito bom. Muito bom. Ele com aquele ator do Paperboy de Atlanta, cara, foda. Demais. Não, eu só acho que nesse assunto do filme, e voltando ao aspecto político da coisa, ele tá falando muito do efeito que a gente teve na gringa, que foi essencial, mas teve o efeito nacional. A gente esquece o quão importante são os símbolos nacionais que a gente perdeu direito a eles. E esse filme veio, esse prêmio veio num momento muito oportuno. A gente voltou a ter um carinho por falar, eu sou brasileiro, pô. Entendeu? Que a gente tinha um pouco de vergonha de alguma forma, né? E acho que isso unificou de novo. Foi importante isso. Eu não sei como o trabalho de vocês, mas no meu trabalho, né, eu sou conhecido na INCO por isso, porque os meus cursos têm uma regra que é a brasilidade, né? É o que chamo de regra pétrea, a regra gravada em pedra, né? Que é referência brasileira, personagens brasileiros, nomes brasileiros, títulos brasileiros passadas no Brasil. Então, os alunos não sentiram tanta estranheza dessa vez com essa brasilidade circulando. Né? O choque pareceu, para mim, enquanto professor, menor, porque as pessoas estavam querendo contar suas histórias sobre o Brasil. E veja, não era sobre ditadura, não é sobre essa falsa ideia de patriotismo. Não é, a gente não está falando da cafonice do patriotismo, a gente está falando de brasilidade, de um cara, eu sou brasileiro, eu vou falar da minha cidade. Isso fez uma diferença nas obras muito grandes, assim, do que veio de produção, né, do alunato da escola. Eu senti muito isso, essa diferença. E eu acho que a gente vai sentir mais, conforme o Denis falou. Eu acho que com o Agente Secreto, que foi, para mim, um marco cultural desse ano também, vai ser uma diferença enorme na cabeça da galera. E assim, vou te falar um negócio que, inclusive, o Wagner Moura, numa entrevista falando sobre isso esses dias, né? Que esse momento, ele só é possível devido ao fim do governo Bolsonaro, né? Cara, o governo Bolsonaro basicamente destruiu o cinema nacional, né? Represou dinheiro pra caralho da Ancine, etc.
que propiciou, por outro lado, depois, né, não deveria nem existir essa coisa boa que teve depois, que foi por culpa de um momento péssimo, que não deveria ter rolado, mas que foi o incentivo, né, da Lei Paulo Gustavo, que teve editais no Brasil inteiro, né? Teve editais em todos os estados e não posso estar falando merda, talvez não tenha sido em todos, mas eu acredito que se não foram em todos, em quase todos os municípios, né? Tiveram, em alguns lugares, devem ter juntado muitos municípios que talvez não tivessem muita população, né? Mas teve, cara, blocos de edital desse dinheiro que foi represado ali do audiovisual, né? Não só para projetos de audiovisual, como para projetos de toda natureza, né? Claro que a prioridade do edital eram projetos de audiovisual e tal, mas aí entrou game, entrou literatura, entrou fomento à literatura, teatro, capoeira, cara, eu vi projetos de todo tipo, de música, de carnaval, a beça, inclusive, né? Inclusive eu tive a felicidade de conseguir pegar, tanto aqui pelo estado do Rio, que no estado do Rio teve uma coisa inédita, que foi um edital de quadrinhos, que a gente não tinha tido ainda. Então teve um edital dentro da Paulo Gustavo de história em quadrinho, né? Finalmente. Eu consegui pegar e peguei também pelo município aqui de Niterói, numa categoria que era assim, que não era de audiovisual, era uma categoria de tudo. Aí eu consegui outras coisas. Outros, né? E, cara, eu publiquei um quadrinho super legal que saiu em dezembro do ano passado, chama Ubuntu. Procure ubuntu.com.br. Tá gratuito lá, então não vou nem ficar fazendo um monte de propaganda, não. Mas é um quadrinho muito maneiro. Não, isso é legal de trazer, Denis. É você, cara, e mais quem na equipe? Cara, somos eu, o Hamilton Cabuna é o roteirista, eu desenho e a Juliana Moon, minha companheira, faz a arte final e eu faço as cores também. Quadrinho de educação ambiental transformadora. Então, é uma abordagem de educação ambiental que é um tanto mais politizada, né? Então, não é sobre economize água, jogue o lixo, separação de lixo. É mais sobre né, o capitalismo está acabando com o mundo, não tem planeta Terra, não tem recurso para todo mundo, então, se a gente não tomar vergonha na cara agora, né, vai ser tarde demais, ou talvez já seja, mas enfim. E fala um pouco também sobre como, na verdade, dá uma geral na história da humanidade, na relação dela com a natureza, a relação dos humanos entre si, e fala um pouco também sobre como a gente pode se organizar para requerer, né, tentar mudança. A gente pode mudar, se não o mundo inteiro, né, pelo menos a realidade imediatamente à nossa volta, junto ao poder público, através da organização social e tal. Então, é uma abordagem muito legal, cara. Eu acho, assim, uma preciosidade. O quadrinho que é feito para todas as idades, né? Ele tem uma pegada diferente, ele não é uma história. Ele é uma grande aula, né? Tem uma professora ali que é a protagonista. Ele é uma grande aula sobre essa história da humanidade, da relação dela com a natureza, né? Mas, enfim, financiado através do edital da Paulo Gustavo, e aí voltando, né, fechando com aquilo, que o Wagner Moura fala, cara, ele teve o filme do Marighella, acabei não vendo o filme ainda, porque demorou a beça para sair aqui. Era para ter sido lançado em 2019. Sim. O filme ele foi literalmente embarreirado, né? Assim, acho que talvez dê para até aplicar a palavra censura, dependendo do ponto de vista, né? Porque apesar de ter usado, sei lá, meios institucionais, mas ele queria ter lançado o filme antes do que foi lançado. Não foi possível. Então, voltando um pouco para essa questão que você falou mais cedo, sobre ter mais brasilidade nas coisas, é o que o soft power do Denis, o que o Denis disse sobre soft power, entendeu? Não necessariamente esses nossos alunos ou as pessoas que estão produzindo cultura, produzindo arte no Brasil hoje, fazem isso de forma consciente. Não, agora eu vou falar mais de brasilidade. Mas, sem perceber, eles se enxergam com mais orgulho desse tipo de história, entendeu? Não tem mais uma coisa de, eu tenho vergonha de falar do Brasil. E, de novo, não é uma coisa que ela pensa. Claro. Né? A gente só naturaliza isso. Então, a gente tem que fazer mais coisas dessa forma para naturalizar cada vez mais que seja normal, seja comum, seja cotidiano falar de Brasil e ser legal. E acho que tá nesse caminho. E toda essa epopeia dos filmes, né, dos dois filmes aí, estão levando a gente nessa direção. E isso que eu falei sobre os editais só colabora com isso, que é o fato de que uma onda de editais como teve esse da Paulo Gustavo, ela consequentemente vai gerar uma onda de projetos, né, se tudo der certo, com muita brasilidade envolvida, e que vai influenciar talvez uma geração inteira, né, de pessoas que vai poder ver vários projetos se realizando, chegando, elas serão alcançadas por projetos que normalmente nem existiriam, né? Mas é muito louco como a gente consome muita coisa enlatada e naturaliza a reprodução do que tem fora.
Então, nesse sentido, né, aquilo que o Pacha falou a gente não precisa da validação gringa, mas, na verdade, isso é a essência do que são os prêmios, né? Ninguém precisa de verdade de um prêmio, a não ser que seja em dinheiro, né? Eles te dão um selo e te dão uma moral que você, quando o seu projeto chegar em alguém, ele chega com uma outra forma, a pessoa tem um outro olhar para aquilo ali, né? E aí eu acho que isso tende a acontecer, aconteceu quando eu ainda estou aqui, e tende a acontecer com o próprio agente secreto também, cara, porque eu acho que é fatal que vai rolar essa indicação. Eu adorei isso que você falou, porque tem uma outra parada aí, que não é só a validação. É uma parada brasileira que é dar uma pernada no outro, dar o drible, sacou? Então, ganhar um Oscar não é só o gringo me validar, é eu ter tirado da boca de um monte de outra gente que pode crer. A gente acha que é melhor o nosso, sacou? Acho que isso faz uma diferença fodida para nossa cabeça também. Né? Tipo, pô, não é mais um gringo ali que tá me pisando, agora é a gente que tá chegando aqui. Como a gente ficou puto, porque a Fernanda Montenegro perdeu para aquela menina esposa lá do Anora. Né? Tipo, meu irmão, a galera ficou revoltada lá na Cinelândia. Não faz nem sentido, não faz nem sentido, sacou? É isso, é porque a gente, pro gringo, o gringo não sabe que a Fernanda Torres é uma atriz foda, porque eles não viram a carreira dela toda, né? Viram só alguns filmes ao longo da vida artística dela que foi pra gringa e tal, que participou de Cannes, que participa de vários festivais. Mas aqui a gente viu essa mulher fazendo de tudo na televisão. Né, e no teatro, então e no cinema também, né? Então a gente sabe o quão versátil ela é e sabe que ela tá entregando pra caramba lá no filme. E aí vem aquela menina sem sal lá, putz, e aí tu fica, porra, cara, como que essa mulher não ganha um prêmio? Né? A gente fica puto pra caralho, né? Mas tem isso, tem o sabor. Mas eu acho que a gente tirar da boca do outro. Eu acho que isso é só um dos pontos, e aí eu vou ser super positivo nesse momento, porque eu acho que foi um ano muito bom para a cultura e para a arte brasileira, porque os filmes são só um aspecto. Por exemplo, o lance das bienais, que as bienais estão tendo um espaço maior e saindo um pouquinho dessa coisa do livro e de você achar que a Bienal, eu digo, fazendo uma generalização aqui da opinião da galera, de que é só para comprar livro clássico, e é só para comprar livro. Não, pode ter quadrinho, pode ter outros tipos de arte na Bienal. E isso está abrindo um espaço enorme para artistas e fazendo com que as bienais sejam rentáveis, viáveis e uma porta de entrada para que pessoas conheçam quadrinhos brasileiros e autores brasileiros que não tinha antes, entendeu? E isso mudou a dinâmica do mercado de quadrinhos, ao meu ver, pelo menos. Assim. Isso aconteceu muito claramente esse ano. E bienais são eventos mais democráticos do que eventos privados, né? Por serem municipais, por serem estaduais, por serem, né, promovidos por entidades públicas, né? Então, o valor é mais barato para você entrar, dependendo da Bienal. Tem bienais que são gratuitos, né? Dependendo do município, dependendo do estado. E, inclusive, mais baratos para a gente estar lá enquanto artistas, né? Não foi o caso da Bienal do Rio, porque eles meteram a faca, mas para o público é muito mais acessível, né? É muito mais acessível. A gente fala, a Bienal deveria ser anual em vez de ser bienal, né? É um evento mobilizador muito grande. Bicho, vou te falar que para o público, de certa forma, você parar para pensar, até estava conversando com o Max Andrade, né, camarada nosso aí, quadrinista. Inclusive, Pacha está com a camisa do Juquinho, foi impressão minha. Teve uma hora que passou de relance, eu tenho a camisa dessa também. Com certeza, muito fera. Muito fera. O Max, ele estava admirado com a Bienal, assim, porque ele falou, cara, isso aqui é muito grande, tipo, é o maior evento de magnitude, assim, que eu já tive. Porque, por exemplo, a CCXP é um galpão enorme, mas a Bienal, ela é tipo... o galpão não é do tamanho do galpão da CCXP, mas são 4, tá ligado? Quase daquele tamanho. É muito colossal, grande. Né? E tem área externa ainda. É excursão de gente, de colégio, etc. O ingresso é em conta, então assim... E é um evento tradicional que tem há décadas e décadas. Eu fui criancinha na escola... Eu nem sei desde quando que existe a Bienal, para ser bem sincero. Vou deixar faltar esse detalhe técnico aí, mas pelo menos desde o início dos anos 90 tinha, porque eu saí de São Gonçalo de escola para ir para a Bienal. Então, tu vê como abrange não só a cidade do Rio, né? Mas não chega a ser a nível estadual, porque não vem, sei lá, Colégio de Campos para a Bienal, né? Mas vem sim, tá? Sim. Vai, Macaé, vai. Que loucura. Então, cara, o evento é muito gigante. Assim. Toda a Baixada, vem muita gente. Então, e a galera consome, né? É impressionante. Então, é um evento de uma magnitude louca e que oferece para o público a chance, a oportunidade de participar de um evento
dessa escala, diferente da CCXP, que a galera tem que doar um rim para conseguir participar todo mundo da CCXP, né? Como público, no caso. Né? Contando ingresso, etc. Não é uma crítica, eu entendo que são perfis de eventos diferentes, né? Mas, pô, acho muito especial, cara, um evento como a Bienal, e agora tá abrindo espaço para quadrinhos. Foi o segundo ano que teve esse Arts Alley, né? Ali, pô, tá num lugar que vende tanto assim, cara, e que você tem um público que normalmente não alcançaria a gente, porra, é uma oportunidade de troca, é uma janela de visibilidade mesmo, né? Para o leitor comum, importantíssimo. Então, eu acho que isso tem a ver até com conquistas da própria Inco nesse sentido, porque a gente fez a curadoria da Bienal de BH esse ano, né? A Inco como estúdio e tal. Porque não é só a Bienal do Rio, que é tradicional zona, a mais antiga do Brasil e tal, que está agora com espaço. Mas as bienais, eu acho que a grande vitória que a gente teve esse ano, que a gente pode comemorar, é que as bienais, de forma geral, entenderam que ter quadrinhos lá é bom. É bom pro autor, é bom pro evento, é bom pro público. Então essa porta se abriu, ela estava já entreaberta ali, né? A gente está há alguns anos tentando fazer entradas nesse espaço com mais ou menos sucesso em alguns momentos, né? Por exemplo, teve na edição anterior da Bienal um beco de artistas um pouco mais tímido, mas esse ano foi o ano que as portas de fato se abriram, entendeu? Então teve na Bienal do Rio, teve a Bienal de BH, teve a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que já é de quadrinhos, mas ela, enfim, existiu esse ano também, e já teve um sinal da Bienal de São Paulo, que é ano que vem, que é intercalado com a do Rio, de que eles querem também, entendeu? Da de Salvador também. Então ficou claro que existe o interesse das bienais de colocar quadrinhos, e isso pra gente é essencial, porque tem um vídeo que eu faço no meu canal, pra quem quiser depois assistir esse vídeo, que eu gosto bastante, onde eu sugiro que, se a gente tem eventos como esse regularmente, a cada 2 meses, por exemplo, e do jeito que as coisas estão caminhando, tá indo nessa direção, passa a ser sustentável fazer quadrinhos no Brasil, de um jeito que até então era muito precário, entendeu? É precário hoje. Mas se a gente tem eventos que faturam bem, né? Que de fato o cara vende com frequência, e se você sabendo que tem toda hora, você pode planejar para isso, entendeu? Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas faz mais sentido. Você consegue fazer um planejamento estruturado de carreira dessa forma, entendeu? Mais do que você ficar à mercê de que será que vai ter evento, será que eu vou vender, será que eu vou vender pela minha lojinha, será que tem que fazer catarse? Não. A cada 2 meses ou a cada 3 meses tem um evento grande que vende bem e que eu sei que tem público e que eu sei que tem espaço para quadrinhos. Então isso torna o nosso trabalho muito mais... a palavra é sustentável mesmo. Sustentável. Eu acho que esse ano foi um ano mal. Ele vira mais fácil de planejar um pouco também. Ganha alguma previsibilidade, né? Que, para quem é um autor independente, é mais errático, né? É mais difícil de se conseguir. Então, ter alguma agenda possível cultural, como é o FIC, né? Ser parte da agenda cultural da cidade de Belo Horizonte. Isso virar uma conquista cultural daquela cidade, né? Como virou a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, como vai ter aquele evento lá em Porto Alegre, que também está, pouco a pouco, ganhando esse espaço dentro da agenda cultural da cidade, né? Aqui no Rio a gente ainda está assim, tateando, mas eu acho que esse começo de Bienal do Livro, de ter um Arts Alley dentro da Bienal, um beco de artista ali dentro da Bienal do Livro, eu acho que foi uma conquista cultural muito grande para o setor. E mais do que isso, porque, inclusive, é um papo que quando sair esse podcast, vai ter saído meu vídeo sobre isso já no meu canal, sobre as mudanças da Comic Con, da CCXP, entendeu? Porque ela é um evento que está diferente hoje em dia, e é normal que esteja, não tem como o evento ser igual por 10, 15, 20 anos, né? E isso causa efeitos positivos e negativos para os artistas envolvidos, para o público envolvido, para as marcas envolvidas. E ter alternativas é muito importante para todo mundo que está nessa brincadeira, entendeu? E é isso. Eu sinto que no passado a CCXP era o evento que dá dinheiro. Ela ainda é o evento que dá dinheiro, inclusive, se você souber jogar o jogo, dá bastante dinheiro, mas ela não é mais o único, entendeu? E isso é importantíssimo. Porque, com certeza. Ela tem que existir, ela continua existindo, tomara que exista por muitos anos. Mas ela não pode ser o único, porque os artistas não podem ter um evento só. E se o cara passar mal naquela semana, ele não tem ano, não ganha dinheiro aquele ano? Já entendeu? Aconteceu com o Pacho, inclusive, né? Foi. Pois é. Foi, deu ter tido um problema e ter que abrir mão. E era é isso, é uma renda forte, né? Causa uma mudança financeira para um setor. Que a gente às vezes não se dá ideia, né, de que ser quadrinista no Brasil já é uma categoria. Embora sejamos poucos, já é uma categoria.
tem gente que vive disso, tem gente que está tentando viver disso, tem gente que está estudando para viver disso. Então, é um meio em que a gente está, pouco a pouco, tateando espaços para ocupar e está conseguindo ocupar. Uma coisa que eu acho que foi um marco para a gente aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, foi o Cada Um no Seu Quadrinho, que eu não consegui participar, mas vários colegas participaram. Também ficou fodido, porra, sacanagem. Foi uma merda dessa, né? Quando você falou... Eu fiquei muito triste que foi traumático para mim, porque é a chance da gente participar de um evento na cidade, o Lencinho lá fazendo um esforço incrível também para conseguir um espaço que, né, que cada vez... Né, é o segundo evento que está tendo do Cada Um no Seu Quadrinho, né? Lá no Circo Voador, no centro do Rio, e é um espaço de diálogo, vou até usar uma palavra, é uma ágora cultural muito importante. É um espaço de diálogo ali, que é um espaço cultural tradicional do Rio de Janeiro, da contracultura, e o quadrinho, como uma movimentação pop, também comunica com isso, né? Então, eu achei assim incrível, é um evento que eu espero que tenha. A vez que eu fui como público foi maravilhosa. Essa chance que eu tive de ir como profissional do quadrinho, não consegui cumprir isso, mas vocês estavam lá, vocês podem dizer até melhor do que eu como é que foi isso. Evento fantástico. Cada Um no Seu Quadrinho é um evento que o Rio precisava ter há muito tempo. E olha só, e olha só que coisa, né? A gente está falando sobre esse resgate, ascendência da brasilidade e tal. O Cada Um no Seu Quadrinho, ele tem um pouco essa pegada para o Rio de Janeiro, porque ele é um evento de quadrinho que ele tem toda uma ambientação e uma vibe que é diferente de qualquer evento de quadrinho que eu fui fora do Rio. Ele é um evento de quadrinho no Rio, com a cara do Rio, com circo, Arcos da Lapa de fundo, um sol gostosinho, Palmeiras, a galera tá ali mais à vontade, despojada, não só porque tá de chinelo, mas assim, não tem uma formalidade e tem algo de caótico. O evento é organizado, mas tem algo de caótico porque não tem característica do Rio, né? Porque não tem paredes, assim. As mesas estão acontecendo ali no palco do circo. Quem não conhece o Circo Voador, ele é todo quase que um ambiente só. Você tem ambiente diferente, mas você não tem uma separação. Ele é uma ágora mesmo. Barreiras. Então. É uma arena. Tudo está acontecendo nesse mesmo lugar, isso consegue acontecer. Cara, é impressionante. E todo mundo está numa vibe. Os debates acontecem no palco, toda a área externa é ocupada por barracas, né? Como os quadrinistas estão. Tem áreas para fazer oficina, é um espaço maravilhoso. O Lencinho conseguiu conduzir isso tudo de uma forma muito profissional. O Lencinho é um cara incrível, sério mesmo. Cara, da galera que a gente conhecia nos últimos anos, assim. Cara extraordinário. Que é um guerrilheiro cultural, né? Carioca, cara. Com certeza. Com certeza. Não, salve Lencinho, e eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Porque o evento já existia, mas 2025, como retrospectiva, que foi o ano onde ele se consolidou como o evento carioca de quadrinhos, porque a gente está em falta há muito tempo, né? Então agora você pensa, qual é o evento carioca de quadrinhos? Cada Um no Seu Quadrinho, o evento do Lencinho, né? Agora ele se vem à mente, e isso é muito importante, porque não só a brasilidade foi pouco esquecida, mas a carioquice, né, do mundo dos quadrinhos estava perdida, e ela está retornando aos pouquinhos. Eu acho que o Cada Um no Seu Quadrinho é um passo importante nessa direção. E, bicho, uma coisa importantíssima, que é um evento de quadrinhos no Rio de Janeiro, que a galera de fora do Rio pode vir. Eu digo artistas, né? Sim. Podem pegar uma mesa e vir, que a galera que veio até aqui conseguiu vender, ter retorno, valer a pena. A gente não tinha um evento de quadrinhos especificamente, né? Anos, né? Desde a Bienal de 2023, a Bienal do Livro, né? Quem veio de fora do Rio saiu satisfeito, mas um evento focado em quadrinhos, de fato, desde 2010, 11, da Rio Comic Con, eu acho que não teve um evento que tivesse essa escala e essa possibilidade de você viajar para o Rio, para o evento. Teve as Game XP também, que valeram a pena também. Mas não é um evento de quadrinho. Mas não é um evento de quadrinho, exatamente. O evento só focado na cena é esse, cara. E muito carioca, eu né? acho que a sua estética. Sensacional. Se a gente está falando sobre eventos, sobre 2025, essas grandes mudanças aí, e sobre uma coisa que o Pacha falou que eu acho que é essencial, que é a questão do quadrinho como classe. E eu sei que essa perspectiva não é sobre quadrinhos. É uma categoria de trabalho. Sim, sim. Mas como nós três somos quadrinistas, a gente está muito mais antenado na cena de quadrinhos, a gente acaba, né, orbitando esse tema, não tem como. A gente falou o máximo de cinema que deu, nos esforçamos. Mas a gente tem que falar de quadrinho. Cara, eu acho que uma coisa essencial da gente falar
é o fato de que se a gente está falando de categoria, e eu diria mais além, a gente tem que pensar na gente como classe mesmo, como classe, que se organiza. E isso é muito difícil, artista não consegue pensar dessa forma, artista é muito pipa voada e tal. Não, por que não? Porque Angoulême, na França, provou pra gente, ou está provando pra gente, que artistas podem sim se organizar e exigir mudanças e conseguir o que eles querem. Entendeu? Pra quem não sabe, gente, Angoulême é um evento, o maior evento de quadrinhos da França, talvez da Europa, não tenho como afirmar esse dado aqui, mas assim, mais relevante, com certeza, e não vai ter no que vem. E não vai ter no que vem porque os artistas não querem que tenha. E aí é um debate que a gente pode até, não sei se dá tempo da gente explorar isso aqui hoje, né? Eu quero depois fazer um podcast, se puder, um episódio só sobre isso, que eu acho que é um tema legal de explorar. Mas assim, é uma vitória dos artistas, vai ter impactos positivos e negativos pro evento, para a cena de quadrinhos da França como um todo, mas o que eu acho que eu quero tirar disso é os artistas ficaram incomodados com uma situação, eles se organizaram e eles ganharam. É isso que eu tenho que tirar disso pra mim, pelo menos. E o que aconteceu foi o seguinte, rolou um episódio de... Até onde eu entendi. E, de novo, isso está acontecendo ainda, está sendo apurado. Então, quem está falando aqui ainda está em curso, né? Mas uma empresa teve uma denúncia de assédio com o artista e, ao invés de ser tomadas as decisões, né, as decisões cabíveis de lidar com a empresa, com assediadores e com quem causou o problema, tiraram a pessoa, tiraram a vítima, entendeu? A vítima foi penalizada. E isso, os artistas falaram, não é assim que funciona não, entendeu? E aí os artistas se juntaram e começaram a boicotar, e aí, isso na organização, né, da empresa da organização, e ao boicotar e começaram a correr atrás disso, começaram a achar várias irregularidades ali, várias faltas de clareza, de prestação de contas, entendeu? Essa parada abriu um bueiro da organização do evento, entendeu? E aí, o que acontece? As editoras ficaram meio, não sei o que eu falo, peraí, vamos conversar, e aí os autores bateram o pé e falaram, a gente não quer, enquanto não for responsabilizado a empresa, ou as empresas agora também não, de novo, está apurado ainda, as empresas ou os responsáveis, né, não vai ter evento. E aí, a pressão dos artistas foi tão grande que a grande virada de chave foi que as editoras falaram, então se o artista não quer, a gente não vai fazer também. Então, as editoras, por pressão dos artistas, tomaram o lado dos artistas. E aí, maluco, sem artista e sem editora, não tem evento. Foi efeito dominó, e aí, o evento quebrou. E aí, a prefeitura ficou desesperada, porque é um evento que movimenta a cidade, né? E, de novo, é uma questão que, assim, vai ser um problema para a cidade. Não é aí vai ser um problema sério. A gente pode falar por experiência própria. Quando não é o festival, a gente tava lá. De noite, Angoulême é uma cidade fantasma, cara. Assim, não existe nada. A cidade muda quando tá acontecendo o festival. É outra coisa. Então, assim, vai ter impactos sociais, econômicos, políticos para Angoulême. Não para fazer para a França como todo é forte, mas para Angoulême com certeza vai ter um impacto. E para a cena de quadrinhos francesa, né? Europeia como um todo. Então, assim, não acho que foi bom não ter o evento, mas foi muito bom que a gente conseguiu ver que se os quadrinistas quiserem se organizar para exigir uma pauta, é possível. O famoso a gente se organizando pode desorganizar, né? É isso. Eu acho que isso foi assim, emblemático pra gente, porque eu espero que a gente, como artistas do Brasil, olhem pra lá e pensem, olha só, então dá, né? Porque a gente é muito organizado, gente. Entendeu? A gente é muito organizado, não existe um pensamento de categoria mesmo, né? de se organizar junto e de ter... Faltam lideranças políticas para os quadrinistas, né? Não quero ser, inclusive, não venham com esse papo, por favor, nos comentários. Porque você fala essas coisas assim, você fala, então vai liderar. Não quero não. Mas assim, faltam essas pessoas, entendeu? Para tomar a frente disso, pessoas mais engajadas do que eu, inclusive. Infelizmente. Que vão tomar a frente disso. E tem que se unir, cara, porque senão senão a gente perde sempre, entendeu? E teve várias instâncias no passado recente, não vou lembrar agora todas de cabeça, onde a gente perdeu coisas como quadrinistas que se a gente tivesse organizado não perderia. Entendeu? E algumas conquistas também foram feitas nesse sentido. Então, até coisas com a Comic Con, né, de ter um banheiro exclusivo, por exemplo, de ter acesso ao restaurante dos funcionários, são coisas que foram conquistadas porque a gente foi lá e reclamou, assim, não brigou de levantar os archotes e tacar fogo nas coisas, mas de conversar e falar, olha, gente, a gente gostaria, tal, assim assado, temos demandas da gente como... uma conversa normal, entendeu? E isso funciona, porque as pessoas veem que a gente está organizado e tem exigências, e quando a gente se reúne e trabalha junto, a gente tem força, entendeu? Assim como os franceses tiveram. A organização do Arts Alley da Bienal. Sim. Exatamente. A galera conseguiu exigir coisas da Bienal, que estava com algumas questões ali, e foi tudo conversado e foi resolvido. Então, assim, é possível, né? É possível. Eu acho que, de novo, mais uma coisa da retrospectiva desse ano, assim, é que eu acho que a gente começou a perceber
né? Agora a gente tem muita gente fazendo quadrinhos no Brasil, muita gente séria fazendo quadrinhos como profissão, né? Trabalhando com isso, querendo levar isso a sério como carreira, e é inevitável que comece a ter essa maturidade da cena, entendeu? E tem uma Que coisa bom que tá também, acontecendo. Rafa, Então, isso que você fala de maturidade da cena é porque a gente movimenta outros setores. O setor gráfico, por exemplo, é muito afetado durante esses grandes eventos. Preparação para a Bienal, preparação para a CCXP. As gráficas já ficam esperando isso. Final de ano é complicado Não é? chegar de E- surpresa numa gráfica para querer imprimir livro, por Não, exemplo. e outra, né? Tem a indústria do papel, que é uma filha da puta, que também se aproveita disso. Porque entende que existe um volume enorme, uma demanda muito grande, e também conta com um abuso nos preços. Enfim, tem toda uma coisa que a gente tinha que levar mesmo mais adiante e fazer uma discussão política a respeito, porque é uma categoria, né, de trabalhadores. A gente, por exemplo, não é contemplado no MEI. Nada relacionado à arte é contemplado no MEI. Isso daí é uma E isso é doideira. um absurdo. Isso é um absurdo. A gente tem que andar por umas... Entendeu? Tem tarólogo no MEI e não tem quadrinista, entendeu? Não tem ilustrador, cara. É surreal, sacou? É surreal. Então, pensa que esses eventos estão saindo também do eixo do Sudeste, né, de maneira geral, e a gente está começando a ver uma participação mais atuante de quadrinistas de outras regiões do país. Eu não sei, vocês também não ficaram felizes por ver tantas cores acontecendo, tantos sotaques? Como é que se isso se reflete muito, por exemplo, nas minhas turmas da IMP. A variedade de sotaque aumentou, assim, sacou? Gente de várias partes do país. Como é que foi isso para vocês? Eu acho que isso é um marco cultural também desse ano, assim, como na retrospectiva. Para mim é bem perceptível, assim, nas turmas da IMP, minha turma de anatomia, por exemplo, teve muitas mulheres esse ano, esse semestre especial, assim, e gente do país todo. Isso foi bem perceptível, assim. E sobre isso de artistas, quadrinistas de outros lugares do Brasil estarem sendo mais atuantes, eu não sei se eles estão sendo necessariamente mais atuantes, com certeza sim, mas com certeza a gente está conseguindo olhar mais para lá. Essa ponte se tornou um pouco mais estreita, né? Mas isso é fruto, cara, da luta deles, com certeza. De uma luta que eles estão fazendo, né? Tem lá o Norte em Quadrinhos, né? A Samela, encabeça muito essa parada também. Tem vários artistas, são muitos artistas envolvidos. O Nil também, que tá, inclusive teve vários artistas ganhando a HQ Mix agora, a gente tá gravando na semana em que teve a premiação do HQ Mix, né? Cara, durante a pandemia rolou muito um movimento muito interessante. Vamos seguir artistas do Norte para a gente conseguir conhecer essa galera, né? Então, vamos, que eu digo, na verdade, eles puxando esse vamos, né? Vamos lá, galera, né? Vem aqui ver isso. E eu acho que isso está desaguando agora em essas obras tendo mais visibilidade aqui para as outras regiões, né? A gente conseguindo ver, a gente conseguindo ler, a gente conseguindo votar, né? Achei barato, porque ontem aparecendo um monte de foto da galera premiada e, um monte de artista do Norte com trabalho foda, com suas estatuetas, né? Então, e Nordeste. Maneiro isso. Norte e Nordeste. Mas, assim, falei do Norte especificamente, que eu já ia emendar no seguinte fato de que tem um circuito amazonense de quadrinhos hoje. Cara, o Rafa participou em um ano, né? Foi do circuito amazonense, foi do circuito... Foi da Semana de Quadrinhos, foi o Evaldo toca também lá, né? Então, estava organizado pelo Evaldo na época, e aquele que a gente foi, talvez tenha... Evaldo Vasconcelos lá de Manaus, que também faz quadrinhos e tal, e é um encostador cultural lá da região. Sangue bom. Salve para ele também. E aí, foi legal que isso foi em 2023, eu acho que foi quando ele me chamou. Foi 23. Eu acho que foi 23. E aí foi Elô, foi Daniel Esteves, foi uma galera, e ele conseguiu levar essa galera para lá, e ao levar essa galera de fora e que tem um trabalho muito consistente, trouxe uma visibilidade para esse evento, e a partir disso, os anos seguintes, começaram as cidades locais começaram a falar, porra, tem quadrinhos, né? E a galera daqui também faz. Vamos parar de chamar os caras do Sudeste e fazer os com daqui. Então, esse movimento catalisou essa parada que virou uma espiral e que está crescendo cada ano. Esse circuito cresce ao ponto de que esse ano, né, agora pro ano que vem, né, que é sempre no início do ano, abriram um edital, cara, para você se inscrever em, acho que são 8 ou 10 eventos que acontecem na Amazônia, em várias cidades diferentes. Você pode se inscrever para todos eles e fazer esse circuito amazônico, né? O que é muito legal e não tem nem aqui, entendeu?
É muito mais organizado, Sim. muito mais bem resolvido do que aqui no Sudeste. Muito mais, muito mais. Não, e eu senti que pela divulgação do pós-evento assim, no início desse ano, pô, o evento super se consolidou lá. Assim, de público, de tudo. Pô, acho foda. Não, e o Fred Delbran, que é meu parceiro no Churrasco na Laje, o quadrinho que a gente lançou juntos, o Fred disse, quando ele esteve lá no evento em Manaus, ele disse que foi um sucesso. Assim, ele voltou com a mala vazia, ele esgotou tudo que ele levou. Então, para além de um sucesso cultural, é um sucesso econômico também, porque é uma galera que está disposta a conhecer material novo, a entrar em contato com artistas, a fazer acontecer essa cena mesmo, né? E uma galera foda também, né? Uma galera foda. E eu vou além. Não, eu fico muito orgulhoso, particularmente do Nil e da Thay, que foram alunos nossos na INCO e estão lá tocando isso também. Mas eu fico muito orgulhoso do seguinte: era muito comum você ouvir reclamações da galera do Norte e do Nordeste de que é muito caro vir pro Sudeste pros eventos. Porque de fato é. E agora tem a galera do Sudeste se virando para ir pro Nordeste, pro Nordeste e pro Norte deles, entendeu? Porque eu vejo a galera anunciaram os editais e a galera que, gente, vamos organizar, juntar dinheiro para ir lá pegar passagem para Manaus, para ir para participar dos eventos. Cara, se tornou um contrafluxo, sabe? Isso é muito legal, cara. É não só porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é que o Norte e o Nordeste estão separando do Sul e do Sudeste. Eles estão fazendo o movimento da gente ir para lá, sabe? Levando a gente para lá. Isso é muito legal, porque é a integração da coisa, entendeu? Não é a gente aqui, eles lá. É vamos integrar isso juntos e fazer todo mundo junto e um conversar com o outro, sabe? Para mim, sucesso. Outro marco de 2025 é essa integração, essa pluralidade e essa dispersão geográfica da produção nacional. Não só da produção, não, perdão. Da visibilidade dessa produção. Eu entendeu? Acho que é um mérito totalmente deles, sacou? Totalmente dessa galera do Norte. Assim, são profissionais excelentes, né, que têm uma qualidade de trabalho incrível, vozes interessantes, ou seja, tem coisas fodas para contar. Assim, é isso, ele é um papel de desbravar um espaço por conta própria, no sangue, ali na raça, e com muito talento. Assim, uma galera foda. Eu acho que é uma conquista isso que você falou, para esse ano. Isso que você falou, só para a gente depois fazer o breakzinho e falar de um outro assunto brevemente, que é o segundo bloco, que vai ser mais curtinho, mas é o fato de que é isso. Para além de tudo isso que a gente está falando, né, dessa vantagem, dessa importância que eles estão lá, de diversificar, de pluralizar, de abrir o leque de possibilidades artísticas, tem o fato de que eles têm vozes novas, é fresco o que eles têm para dizer, entendeu? Pelo menos a gente daqui não conhece essas histórias, entendeu? A gente já viu um monte de histórias passando no Rio, passando em BH, passando em São Paulo. Eu até tenho um adendo a fazer, porque a galera é muito de eixo Rio-São Paulo, mas no mundo dos quadrinhos, esse eixo não existe. É São Paulo e São Paulo, tá ligado? Não tem nem o Rio nesse. É muito concentrado. É um eixo redondo, assim, tá ligado? Não tem. É mais, talvez, de São Paulo BH do que São Paulo Rio. O Rio é muito para trás nesse sentido, eu acho uma pena. Inclusive, reitero de novo que o Lencinho e o Cada Um do Seu Quadrinho são essenciais para mudar isso. Mas é isso, assim, a gente já viu essa história sobre isso. Mesmo que não tenha produção no Rio hoje, tão forte quanto já foi em algum momento, tem muita história sobre o Rio. Seja no quadrinho, seja no cinema, na novela, o que quer que seja. E lá pelo menos não chega pra gente tanto, né? Não chegava, agora tá chegando. Então é fresco, é novo, é curioso. A gente quer participar disso, ninguém quer conhecer histórias novas. Então que bom que tá acontecendo. Bom, e aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber como é que foi a retrospectiva de vocês, né? Assim, como é que vocês se saíram, pontos fortes, pontos fracos, e também como é que foi em relação à INCO, né? Porque a escola, eu acho que ela já bateu algumas metas aí, que a gente já vinha planejando, né? E outras que nos surpreenderam. Como é que foi para vocês isso? Quem quer começar? Denis, pode ser? Eu começo. Cara, assim, meu ano, em retrospectiva, tentando não me estender muito, mas falando pontos fortes e pontos fracos. Um ponto forte para mim muito importante é que, porra, eu me juntei com a Ju, inclusive hoje é dia 12, dia 15 de dezembro vamos fazer um ano juntos, né? E, pô, é a concretização de uma união. Começou pelos quadrinhos, uma relação que começou pelo meio de arte, né? E está sendo muito gostoso fazer arte juntos aqui. Teve aquele pedido de noivado lá no FIC, então tem toda uma comunhão com a cena também. Mas, cara, foi incrível. Então, no lado bem pessoal, foi um ano muito gostoso, assim, primeiro ano de casado, né? E, pô, a gente tá morando numa casa legal, tive a chance de fazer algumas coisas aqui, de reunir os amigos, muito maneiro.
Profissionalmente, cara, não comecei, que eu já tinha começado antes, mas eu me aprofundei bastante na parte de storyboard, que pensando, né, em narrativa visual, que é a minha principal qualidade, né, profissional, acho que mais do que escrever ou desenhar, né, o meu diferencial é que eu sempre me programei para ser um contador de histórias através de imagens. E o storyboard é talvez o único lugar que se paga alguma coisa aqui no Brasil para você contar de fato história com imagem, né? Então, de um tempo para cá, eu comecei a mirar nesse lugar e, pô, tive a chance de fazer alguns projetos bem maneiros nessa área. E, cara, e com o Inco eu tive, pô, a participação na Bienal de quadrinho. Eu e o Rafa fizemos uma parada super legal lá de contar histórias junto com o público, que foi um barato, né? Eu puxando as histórias com a galera, o Rafa desenhando, a gente fez 2 apresentações maneiríssimas lá. Eu palestrei também no stand da prefeitura, né, do Rio, capital mundial do livro. Então, pô, durante a Bienal, né, do livro. Durante a Bienal, foi muito maneiro. Pô, passaram grandes nomes por aquele palco ali, pô, pude participar também. Pô, frequentei a área VIP da Bienal, foi um barato também, os whiskyzinhos lá, comidinha boa, coisa fina, foi muito bom. Participei também aqui em Niterói, que teve a FLIM, né, a Festa Literária Internacional de Niterói, organizado pela FAM, Fundação de Artes de Niterói. E, pô, participei de uma atividade super maneira ali também, até baseado nessa do Rafa, com o Rafa na Bienal. Teve Bienal também nas escolas, né? Eu participei através da Inco, né? Junto com o Rafa também, com o Diego Novaes, com a Luísa Secand, da Bienal nas escolas, que foi a visita da Bienal nas escolas que não puderam visitar a Bienal e levando autores. E, cara, foi um projeto incrível também. Muito, muito, muito legal a relação que essas crianças têm e ver como, quando a escola quer, meu irmão, as escolas trabalhando os autores com as crianças, o autor chegava ali na escola, né? Cada dia diferente tinha um autor que foi trabalhado pelos professores ao longo de algumas semanas na escola, e as crianças tinham lido tudo que a pessoa fez, sabiam os personagens, sabiam tudo, então uma receptividade, cara, lindo, lindo, coisa incrível de se ver assim. E não posso deixar de falar de quadrinhos especificamente. Esse foi um ano meio sabático para mim, né? Eu tive no Cada Um do Seu Quadrinho, mas assim, foi um ano onde eu evitei eventos de quadrinho, porque eu estou trabalhando no 4º livro da minha série, né, do Teocrasília, que é o meu trabalho principal, meu projeto principal de quadrinhos, né, nos últimos anos, e eu decidi que eu não ia ficar correndo o Brasil, correndo atrás de evento, preciso focar, até por ser um ano também que eu estava com muitas coisas novas, né, com toda essa mudança, e produzir muito pouco, porque, cara, tem isso, né, a gente trabalhando muito, meu irmão, é muito difícil focar. Eu estou trabalhando nesse momento, 10 minutos antes de começar a gravar, eu estava desenhando. Então, assim, cara, foi um ano meio montanha-russa nisso de organização, reentender meu tempo. É muito difícil, mas eu consegui fazer algumas coisas, na verdade, muitas coisas, porque a última encarnação física do livro foi pela Guará, inclusive o Rafa era meu editor lá, e esse ano eu estou reassumindo as rédeas do projeto de forma independente. Então, botei um site do Teocrasília no ar, tem o quadrinho, pô, tá sendo publicado toda semana, sai várias páginas novas, né? Então, é uma oportunidade de tentar me conectar com um público que, de repente, não pode comprar o livro ou não conhece ainda, quer ler antes de comprar. Reeditei o primeiro livro e está na gráfica agora, então, até o final do ano, no máximo início de janeiro, eu vou estar com um livro com um novo selo, não é mais com o selo da Guará, com um novo selo, chama Gancho. Ainda vou publicar maiores informações sobre isso em breve, mas eu estou com uma editora própria, né? Uma editora independente. Então é um passo legal também, porque precisei estudar, me preparar para caraca, enfim. Então foi um ano para mim de transformação, cara. Foi um ritmo muito diferente do que eu fazia antes. Eu explorei coisas novas, tanto com a Inco, quanto com o storyboard, quanto editorialmente, e me preparei para um próximo ano onde, quem sabe, até em questão de produção de conteúdo, eu vou estar mais presente nas redes, né? É uma coisa que me dá um pouco de arrepios, assim. Eu tenho uma certa ojeriza com rede social e tá ali naquela loucura, mas é o jogo, a gente tem que jogar e estou procurando entender qual formato que eu vou me sentir mais à vontade para produzir. E, para fechar, talvez eu já tenha me esticado mais do que eu gostaria, mas o próprio podcast aqui, o Sala dos Professores, né? Que é uma realização de todos nós aqui, e que acho que é uma vitória para a Inco, né? A gente abrir um canal de comunicação para além dos alunos, porque a gente tem o Inco, ele forma uma comunidade muito especial,
né? Os alunos, tem uma comunidade de ex-alunos, vários alunos, ex-alunos vêm trabalhar com a gente e tal, então a gente tem um contato que é muito especial com quem entra na INCO. E é uma comunidade bem consolidada, né? Muito consolidada, mas a gente não tinha talvez para fora dos nossos canais individuais, e aí destaco talvez até o Rafa Elô, que tem mais público, o Rafa que fundou a escola e está sempre falando tal, a gente não tinha uma porta de saída, de contato tão grande com a galera, né? Então eu acho que é uma tentativa super legal. A Rafa vai até poder falar um pouco melhor sobre números, porque eu não estou tão por dentro. Independente do sucesso, está sendo muito gostoso poder conversar mais com vocês, que são amigos muito queridos, né? E a gente, no normal, a gente não consegue fazer tanto isso. Então, eu acho que foi uma vitória a nível pessoal e profissional aqui, a gente começar, né? Tomara que a gente tenha muitos frutos aí, que cresça, fique muito popular, porque eu acho que estão sendo interessantíssimos os últimos episódios que eu vi, aquele de música com vocês dois, eu achei fantástico, cara. E vários outros, o último de inspiração, que foi o Mário Cal, a Nanda e o Rafa, foi maneiríssimo também. Enfim, vários episódios lindos, cara. O vilão da temporada, e já é o vilão de várias temporadas, é o tempo. Sempre é o tempo. Porque esse ano, eu além de estar tocando a INCO Escola, a INCO virou estúdio oficialmente no fim do ano passado, né? Então esse foi o ano de consolidação da INCO como estúdio, fazendo coisas como o negócio que o Denis falou da Bienal nas escolas, outros projetos que a gente fez com o estúdio, a gente publicou livros esse ano com o estúdio também, pegamos clientes, trabalhos corporativos. Eu comecei um doutorado, eu estou no meio do doutorado agora, então além de tudo isso tem que arrumar tempo para o doutorado. Publiquei livro esse ano, meu irmão, o doutorado não é em campus, eu moro em campus, faço doutorado no Rio, então eu estou viajando direto. Eu, esse ano, viajei mais que qualquer outro ano, eu fui para muitos lugares, eu passei um mês e pouco na Europa Central fazendo... viajando, fazendo um livro e participando como convidado do evento de Urban Sketchers, inclusive acabou me consolidando como Urban Sketcher no nível internacional, que eu achei muito maneiro, como carreira, assim, foi maneiríssimo, né, ser convidado para participar do evento na Polônia. Depois eu passei mais 3 semanas na Alemanha, fazendo um quadrinho jornalístico que vai sair no ano que vem, mais informações em breve, através do Instituto Goethe, maneiríssimo também, quadrinho jornalístico. Então, assim, eu passei muito tempo viajando, muito tempo fora de casa, tocando evento. A gente fez, né, Bienal do Rio, que foi muito importante, que a gente falou, Bienal nas escolas, mas também fizemos a Bienal de BH, fizemos o Elicer, que é um festival no interior de Minas, que agora me fugiu o nome da cidade, esqueci. Depois, produção, me diz aí o nome da cidade, que eu esqueci. Uberlândia, lembrei, Uberlândia. E vários outros eventos, a gente foi em muito evento. Esse ano foi muito, muito evento. Eu viajei muito, inclusive agora eu estou em casa e vou ficar em casa até o final do ano, me recuso a sair de casa, não me chamo pra nada. Eu preciso ficar em casa por mais de 10 dias seguidos, tá ligado? Porque foi muito difícil, e aí o plano pro ano que vem é fazer menos coisa. Eu sempre falo isso, eu sempre me engano, mas eu realmente preciso, porque tá fora da realidade, assim. Porque é isso, né? A gente faz coisas que a gente gosta. Então a gente fica animado querendo fazer as coisas e faz mais do que deveria, pega mais coisas do que deveria. A gente fez também o 24 horas esse ano, que já é uma coisa que a gente faz, eu e o Dente fazemos há muitos anos, né? Que é um desafio de fazer 24 páginas em 24 horas. E esse ano foi não só em parceria com o LCB, lá em Berlim, e com o Instituto Goethe, da Alemanha também, mas foi presencial no Rio de Janeiro. Pela primeira vez a gente conseguiu fazer um evento presencial de produção de quadrinhos no Rio, que também é uma coisa que há muito tempo não tem, né? Então foram várias pequenas conquistas, algumas nem tão pequenas assim, mas eu sinto que mais do que qualquer uma das conquistas que a gente teve, ou que eu tive esse ano, foi o fato de que foram muitas conquistas, entendeu? Olha essa lista grande, entendeu? A lista grande é mais impressionante do que cada uma delas individualmente. Isso é muito legal, né? Até porque algumas dessas conquistas não foram conquistas minhas pessoalmente. Foram conquistas que eu comecei e eu distribuí, entendeu? Então, por exemplo, tem quadrinhos do estúdio agora que o Pacha tá editando, que tá maneiríssimo, entendeu? A gente tá dispersando e delegando, e isso é muito bom porque a gente consegue escalar a INCO, não só como escola, mas também como estúdio, como formadora de uma cena, entendeu? Que é importantíssima. A gente vê na CCXP esse ano, cara, acho que papo de 15 alunos nossos que estavam lá com mesa vendendo coisa, entendeu? É louco ver isso. Sabe, a gente tá formando uma galera real. E gente vendendo né? livros, Lançando lá. livros. Lançando livros, entendeu? Que começaram aqui com a gente, sabe? E gente profissional zona, ganhando prêmio, né? Até exemplos aí do Nil e tal. Então, assim, eu acho que foi um ano de consolidação, né, de entendimento de muita coisa, de entendimento que a gente existe, que o trabalho que a gente faz é relevante, entendeu? Não é o salvador dos quadrinhos, mas é relevante em alguma instância, né? A gente está ajudando
a colocar tijolinhos na construção nacional. E isso, para mim, é o que importa, sabe? Tanto na INCO, que é meu trabalho CNPJ, quanto nas minhas paradas pessoais, né, de redes sociais, de ensinar as pessoas a desenhar na internet. Eu voltei a postar vídeo no YouTube, inclusive, que é uma coisa que estava muito tempo querendo voltar a fazer. Então foi um ano de me reconectar com muita coisa. Abrir várias frentes novas. Talvez agora eu tenha que fechar algumas porque eu abri frente demais. Acho que esse é o resumo da coisa, assim. Eu abri frente demais, mas acontece também, faz parte. E aí a gente vai agora entender quais são as prioridades. Eu acho que esses momentos de férias aí vai ser um momento de análise para eu entender o que eu vou de fato tocar e o que eu vou precisar dizer tchau, entendeu? Porque eu abri muita coisa. Muita coisa. E que bom, é isso. Pacha, e você? Comigo? Bom, pontos fracos é que minha saúde me deu uns sustos aí no começo do ano, eu não pude participar do Cada Um Seu Quadrinho, infelizmente, mas também isso já está encaminhado, espero resolver isso no ano que vem. E nas pequenas vitórias, assim, pequenas, estou sendo falso modesto, mas foi uma vitória que eu achei legal, assim. Então, 2 animações que eu participei através do Copo Studio. Uma delas estreou na Prime Video esse ano, que é o segundo melhor Hospital da Galáxia, que eu participei da equipe de arte, fazendo cenários e objetos que o personagem toca, né, os que a gente chama de prop, que são os apetrechos dos personagens. E no Brasil foi a 5ª temporada do Irmão de Jorel, que estreou na HBO Max, que agora ficou Max, depois voltou para a HBO, enfim, é aquela coisa, mas tá lá na HBO. 5ª temporada do Irmão de Jorel. A direção de arte ficou com o meu amigo Alan Matias, sensacional, ficou incrível. E parte dessa direção de arte também ficou com a coordenação da Carol Kusch, uma artista excelente, incrível também. Enfim, foram boas conquistas, são obras que eu gostei de fazer, gostei de participar. Achei que mais uma ia sair esse ano, mas vai ficar para o ano que vem. Não posso falar, por termos contratuais, mas vai ser muito maneiro também. Essa é gringa também, como essa do hospital. The Hospital, né? Essa é gringa, e essa brasileira, que todo mundo sabe que é o Irmão de Jorel, que é incrível. Outra vitória maneira foi o INCO Studio, né? O INCO Studio se consolidar foi, para mim, particularmente, foi muito legal, porque eu pude estar como editor, acompanhar equipes, foi muito bom. Inclusive, hoje estava acompanhando essas equipes na produção. Uma galera muito talentosa que está trabalhando. Alguns são ex-alunos da INCO. Fora do INCO Studio, tem também outros projetos que eu estou editando, de ex-alunos também. Um deles, assim, que eu acho que vai ser uma obra que vai causar no ano que vem, que se chama Sob a Lama. É um projeto com 3 roteiristas e um desenhista. Espetacular, assim. A galera está com a qualidade lá em cima. Eles estão trabalhando há 2 anos nesse projeto para fazer ficar enxuto. É um projeto de ganhar prêmio, assim. Os caras estão com tudo mesmo. Eu aposto muito. Esse ano também, na sala de roteiro desse 2º semestre, que é um curso que eu dou, que a gente faz uma mentoria dos projetos. Eu funciono como um chefe de sala de roteiro. Os roteiristas se juntam para desenvolver os seus projetos ali e contar com a participação dos outros colegas roteiristas para poder levantar essa obra. Cara, os 4 projetos que foram apresentados são super projetos, assim. É uma galera que eu estou muito orgulhoso, foi surpreendente, assim, a qualidade. Eles estão ouvindo, eles vão saber, né? Estou falando de vocês. É a Arantia, o Éder, o Noah e o Elcio. Eles são roteiristas incríveis, que me surpreenderam muito, mérito totalmente deles, assim. O meu trabalho foi ajudá-los a organizar as ideias, eles vieram com projetos muito ricos. E, para mim, conta como uma vitória pessoal, porque quando eu vejo um projeto desse começar de uma forma assim, tateando ali, e essa galera conseguir transformar isso, né, ao longo desses 6 meses, num projeto vencedor, num projeto que vai captar lei de incentivo, que nem a gente estava falando no começo, né, Denis? Galera que vai poder dar vazão a esses projetos de uma forma profissional, é delicioso, assim. Já estou pensando em quais artistas vão fazer parceria com eles nas artes. É um trabalho que eu também ajudo eles a fazer essa formação de parcerias. No meu campo profissional, assim, lancei 2 quadrinhos desse ano, em parceria. O primeiro com um ex-aluno, ele é aluno da INCO, um ex-aluno meu de roteiro também.
Nessa vez eu escrevendo e ele desenhando, que é o Marcelo Janu. A gente lançou o Valtinho, que é uma história afrofuturista. É um quadrinho infanto-juvenil, se passa num futuro próximo, lida com temas delicados, como violência policial, mas é tratado de uma forma muito sutil, tudo isso, uma maneira muito rica. Tem subtrama, tem ação, tem momentos de tensão, tem comédia. É uma história que ficou super bonita. Lancei lá na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Lançamos também na Bienal de Quadrinhos de Curitiba um outro quadrinho em parceria com o Léo Finock, né? Léo Finock, que é conhecido pelo Ney Morto, pelo Hell No, pelo Guia Culinário do Falido, Guia Turístico do Perdido. Enfim, é um quadrinista muito prolífico, animador também, um amigo meu muito querido. Lancei com ele A Turma do Lado de Lá, que é uma aventura oitentista. Foi muito divertido fazer esse quadrinho. Eu fiz o roteiro, fiz as cores, Léo Finock fez a arte. Ficou sensacional, assim, está tendo uma receptividade muito boa do público. O pessoal está gostando, está pedindo mais, está querendo que seja animação. O pessoal também... no mínimo era para ser seriado. Não dá para ser só aquele, não. Pô, cara, o pessoal está querendo... A gente está pensando em fazer um segundo volume, porque tem história para caramba para contar. É uma turma que foi muito legal. É uma história que se passa nos anos 80, com tudo que isso implica, com os seus prós e seus contras. Uma história que tem aventura, tem perigo, tem momentos de tensão, tem momentos de criança fazendo merda na rua. Enfim, foi uma história muito legal. Tive uma pequena derrota, essa eu senti, mas é um projeto que eu tenho certeza que eu vou desenvolver no ano que vem. Tentei o edital aqui no Rio, não consegui. Foi muito bem pontuado, mas não o bastante para poder ficar entre os 5 primeiros lugares, que é uma adaptação das crônicas do João do Rio, que estão no livro A Alma Encantadora das Ruas. Então, essa adaptação seria feita por mim, roteiro meu, adaptando a obra do João do Rio, desenho do Vinícius Lobo, cores da Bri, que também é uma colorista incrível. Time bom, hein? Nossa. Legal. Assim, galera, ela é uma colorista do Centro-Oeste maravilhosa. Timaço, né? Uma galera muito boa. O Vinícius é um quadrinista de Niterói, da cidade do Denis. Pô, e a gente ficou por muito pouquinho, assim. Cara, a gente ficou com aquilo, cara, isso tem que acontecer. Dando certo, vamos tentar outros editais no ano que vem, porque é um projeto maravilhoso, assim, que merece, João do Rio merece acontecer em quadrinhos, ainda mais no ano tão importante para a cidade, da literatura. Esses 2 anos aí, né, que o Rio tem cultivando a literatura, e era um projeto focado nisso, né, adaptar obras literárias para outras mídias. A gente tentou, mas a gente estava disputando com o Carnaval, disputando com a O2, disputando com um monte de players, como o pessoal gosta de falar, né? Muito grandes, muito difíceis de disputar, mas a gente chegou lá, a gente pontuou muito bem. Foi muito legal, espero conseguir outros editais para viabilizar isso. Cara, teve o 24 Horas de Quadrinho, né? Que foi uma super conquista. Eu não participei fazendo quadrinho, mas eu fui lá conversar com o pessoal sobre narratividade. Denis participou fazendo quadrinho, Rafa participou como host, né? Foi transmitido na Alemanha simultaneamente com o Brasil, né? Parceria com a LCB, foi uma parceria também em Salvador, né? Com o estúdio Arai de quadrinho. Pô, galera incrível ali chegando junto. Toda a comunidade transmitido 24 horas. A live foi uma live de 24 horas, né? Teve episódio aqui, inclusive, na época. Fizemos, né, um episódio antecipando aí, preparando para esse grande evento da escola. E um grande evento também para a comunidade de quadrinhos, porque mesmo quem não estivesse participando com a gente aqui, participou globalmente, né, desse evento. Então, foi uma baita vitória para a gente. Para mim, teve a Bienal de Quadrinhos, que foi uma muito grata surpresa, a participação ali no Arts Alley. Entrar em contato com o público que já conhecia o meu trabalho, entrar em contato com o público que não conhecia, passou a conhecer e me acompanha agora nas redes sociais, me acompanha, gente que me conheceu lá e veio estudar comigo na IMCO. Cara, foi um baita evento, assim. Financeiramente foi muito próspero. É claro que todo o processo de organização e tal foi confuso no começo, mas eu acho que a Bienal já entendeu como é que isso funciona e acho que é um espaço que a gente vai garantir, né, no futuro. Teve aí o Sidão fazendo a curadoria dos artistas, né, que é o Sidney Guzman, editor da Maurício Souza Produções. Teve o Rafa Pinheiro também ajudando, Carlos Ruas, né, também ali com a proximidade, chamou gente de outros estados, outros quadrinistas vieram
para o Rio, ali para o Arts Alley, foi uma vitória, assim, foi uma conquista muito grande. Então, eu acho que o ano de 2025 foi bem rico, né? Com um monte de coisa acontecendo. Eu retomei a escrita do meu romance, espero terminar ela no ano que vem, que é uma coisa que eu estava querendo muito. Então, enfim, um monte de coisa acontecendo, todos esses projetos aí que eu estou editando. Teve o lançamento do projeto do Jack Azulita, que eu ajudei a editar também lá na CCXP, foi um sucesso, assim, esgotou, ele teve que mandar trazer mais. Que legal. Pô, tu se envolveu em vários projetos de quadrinho, né, cara? Maneiro, foda. Assim. Como editor, foi ótimo para mim. Peguei um monte de trabalho de edição. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu acho que eu faço bem, eu me envolvo muito com isso. Tem um trabalho do Rafael Barbosa, que ele está mandando para a gráfica essa semana. Rafael Barbosa, aluno da Inco, desenhista de mão cheia, já ilustrou histórias minhas na Inco. Está com um projeto dele, seriado, que ele ganhou um edital de cultura na cidade dele, barato, lá em Pelotas. O cara é brabíssimo, sim. Vai lançar 2 volumes de coletâneas dos quadrinhos dele, solo e em parceria com outras pessoas, que eu ajudei a editar também. Cara, projetaço. Acho que eu estou muito orgulhoso desse projeto. A Ananda, a professora de edição aqui da Inco, está nesses projetos, quase todos, assim. Né? A Ananda edita os meus projetos, faz a diagramação toda, cuida dessa parte visual. A Ananda colaborou nessa rediagramação do Teocrasília 1 também. Tá contigo também? Tá. Eu acho o trabalho da Ananda impecável, assim. Ela é uma excelente editora e designer mesmo, de artista gráfica. Ela é muito boa. Ubuntu também, né? Entrou. Ela é muito, e é uma professora ótima. Então, assim, eu tô com tudo, assim. Nessa parte editorial, eu fui muito próspero, assim, não tem do que reclamar. Meus quadrinhos já estão esgotando, né? O Churrasco lá já esgotou, vamos ter que fazer uma nova tiragem. Tem projetos novos aí da Sociedade de Investigações do Oculto, que eu não posso deixar de falar. Bom, e é isso, acho que eu consegui abranger tudo, eu acho. Pô, que bom, cara. Cara, esse ano foi legal. Uma coisa que eu nem falei também, dei oficina pra caralho. Dei muita oficina, cara. Dei muita oficina, muita palestra. Em vários lugares, né? A gente deu palestra junto na FRJ. Dei oficina e palestra na UF, até na UERJ. Eu fiz a trinca aqui, né? UERJ, UF e FRJ esse ano. Então, acho que tá. Como eu falei, eu fiquei meio fora de evento, né? Evitei evento, na verdade, nem me inscrevi para CCXP e tal. Mas eu acho que foi um ano legal de reconhecimento, assim. Eu acho que mesmo tentando ficar um pouco fora do olho do furacão, foi legal porque eu me senti reconhecido, teve essa lá da Bienal e tal, né? Então acho que está sendo legal, né? Para além da produção, a gente vê que as pessoas estão olhando, estão tendo reconhecimento. Tenho certeza que você também esteve em várias dessas comigo, né? E o Rafa, com certeza, também falando. E Rafa, ele não vai estar aqui para o nosso dever de casa, porque apesar dele não morar em São Paulo, ele teve uma queda de luz lá, de energia elétrica. Então. Mas olha, eu vou deixar uma coisa aqui. Eu acho que ele tem que mandar uma... Sabe quando sobe os créditos? Cena pós-crédito? Com ele mandando as dicas dele no final dos créditos do episódio, hein? Justo. Fica aí o recado. Matheus, nossa produção aqui, nosso diretor, cuida disso, hein, Matheus? Faz ele gravar um vídeo pra gente botar no final. Então, acho que a gente pode entrar aí no nosso dever de casa. Vamos lá. Você quer começar ou eu começo? Bom, o meu dever de casa é o de sempre, assim, recomendação de coisas nacionais que eu acho que a gente tem que chegar muito presente nisso, assim. Uma recomendação que é Onde Habita o Medo, que varreu aí um monte de prêmio no HQ Mix, trabalho da Thay Silva e do Nil Jorge, incrível, o trabalho deles, assim, ficou coisa rica demais, né? Onde Nasce a Autoestima, Quando Nasce a Autoestima, perdão, da Regiane Braz e do Jefferson Costa. Fantástico livro, merece todos os prêmios que está levando, entende? Fantástico, assim, é uma super obra, uma obra imprescindível, né? Acho que tinha que ser adotada em escola, tinha que... isso, uma baita obra, assim. E ficam essas minhas 2 recomendações, são, para mim, não querendo desmerecer os outros colegas que ganharam o HQ Mix, mas são 2 obras, assim, que eu achei que deram uma furada boa na bolha, e eles brilharam, né? Teve uma adaptação também de Quarto de Despejo, com a Preta Ilustra e com a Priscila, que eu acho que ficou... uma adaptação da Priscila, né, do texto da
Ana Maria Carolina de Jesus, assim, incrível a obra também, ficou, assim, o cuidado, né, que elas tiveram com essa produção, ganharam também troféu com isso. Eu tive um troféu colateral que eu ganhei pela Café Espacial, pela edição de terror. O meu quadrinho que está na Café Espacial é o que encerra o livro. É muito legal. Aliás, muito bom, tá? Gostei muito do seu quadrinho. Você já leu? Olha, eu li. É um registro Parabéns. pessoal, baseado em fatos, aquela história ali, sobre paralisia do sono, como isso me aterrorizou ao longo da minha vida. Enfim, foi um ano muito legal. Essas são as minhas recomendações. E você, Denis? Bom, eu, para concluir aqui, trouxe o Você Não Me Conhece, do Guilherme de Souza. Nossa, do Guilherme, muito legal. Guilherme é um autor aqui de Niterói, né? Amigão, que ele é conhecido por publicações geralmente com uma pegada mais de humor, mais leve, né? Então, o que acontece? Que ao estilo Fernandinha no Oscar, né? Que a gente conhecia lá de Os Normais e tal, a gente tem aqui, e a gente viu, né? Ainda Estou Aqui, uma obra de drama, então ela tive uma faceta dela talvez não tão conhecida do público assim, e aí aqui é um quadrinho de drama. Então é o Guilherme, que é um quadrinista normalmente voltado para o quadrinho de humor, né, com aquela pegada bem para cima, animada. E aí isso daqui é um quadrinho onde ele é um relato dele sobre quando ele teve Covid, né? Então, e cara, tem coisas surreais, como por exemplo, ele ficou internado e tal, e teve um incêndio no hospital. E é bom, chorei, tá? Quadrinho para chorar. Chorei. Esse aí eu fiquei mexendo muito. Foi super premiado na época também, ganhou HQ Mix, tudo. Então, cara, baita quadrinho. E aí eu acho que trouxe com essa relação aí a Fernandinha de Niterói, senhor Guilherme de Souza. Então é isso, fica a indicação, baita quadrinho. Gente, todas essas indicações que a gente dá é para vocês irem atrás mesmo, entendeu? Faz esse corre, vai atrás. Eu acho que é uma oportunidade de você entrar em contato com quadrinhos e outras obras, né, que a gente às vezes sugere aqui. Eu sugiro que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ir ao cinema, vai ver O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, estrelado pelo Wagner Moura. Bicho, na moral. Vai ver no cinema, é para ver no cinema, é filme de ver no cinema. Filmaço. Foda, filmaço. Vai ser o concorrente ao Oscar, que eu acho que é essa pérola que, né, a gente começou com uma super pérola no começo do ano, que é o Ainda Estou Aqui, como um marco, um registro muito forte de Brasil, né, na cultura, e a gente fecha com o Agente Secreto esse ano, tá foda demais, vale a pena ver. E aí a gente tem que escolher qual é o emoji, Denis, que a gente vai fazer a nossa retrospectiva. Qual vai ser? Eu tinha pensado numa ampulheta, mas a ampulheta, marca um fim, né? Podia ser outra coisa. Fogos, que esse é um episódio de retrospectiva, fim de ano, fogos, porque foi um ano que mereceu fogos, foi um ano super legal, e acho que tem isso também de uma festa, não só de encerramento, como de início de ciclo, né? Então, que o próximo ano seja tão legal pra gente, pra todo mundo, né? Quanto foi esse 2025 aí pra gente. Denis, é um prazer sempre conversar com você. Estar aqui no podcast é uma oportunidade de a gente se conversar assim, distante, mas parece que a gente só está emendando uma conversa na outra, a gente vai embora. Rafa também, fica aqui o registro. Rafa teve essa queda de luz e não conseguiu terminar de participar da gravação, mas ele vai encontrar um jeito de mandar o dever de casa dele também aí para vocês. Salve, gente! Tô gravando aqui separado porque minha internet caiu, mas eu não podia deixar de falar com vocês, indicar, né, dever de casa. E eu tenho duas coisas para indicar hoje. Duas coisas que têm a ver com o meu ano, principalmente, assim, então são muito pessoais para mim, mas eu acho que seriam úteis para vocês também, caso vocês se interessem pelo que eu me interessei esse ano. Um tem a ver com o meu doutorado, né, que eu estou estudando cidades e quadrinhos, né, a representação das cidades nos quadrinhos, como que a gente pode aprender sobre cidades através dos quadrinhos e como a gente pode aprender sobre quadrinhos usando cidade. E um livro que está me ajudando muito é esse livro aqui, que é A Cidade Vista pelo Documentário, do Gustavo Raca, que inclusive foi professor meu lá na FRJ, amigo meu de longa data, professor de desenho lá na arquitetura, né? E é um livro que quer fazer o que eu quero fazer com o quadrinho, ele fez com o cinema e com o documentário. Então é muito interessante ver como que ele entende os recursos do documentário como forma de entender a cidade, igual eu quero fazer com os quadrinhos. Então recomendo muito. É fácil de encontrar e não é caro, e tá em inglês e português, então recomendo. E o outro tem a ver com o que eu fiz esse ano, que foi essa viagem para Polônia,
para participar do encontro de Urban Sketchers, né? Que eu fui convidado para ser um dos correspondentes do Urban Sketching. E eu ganhei esse livro aqui, né? Da Stephanie Bauer, autografado. E é um livro que eu acho que não tem em português, mas você acha ele em inglês aqui no Brasil. E ele é muito legal, né? The World of Urban Sketching, ou O Mundo dos Urban Sketches em tradução livre, que é basicamente um compilado de quem são os grandes expoentes do Urban Sketching mundial no momento, entendeu? E aí cada um deles fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, exemplos de trabalho, e a Stephanie Bauer, na verdade, meio que entrevistando e conhecendo as formas mais plurais possíveis de fazer Urban Sketching, né? De desenhar na rua. É incrível, sério. Então, recomendo muito para quem curte ver desenhos, para quem curte conhecer artistas novos. É fantástico, é um grande catálogo de artistas incríveis com algumas notas, né, sobre o trabalho deles, né? Então não é só um monte de imagem, são desenhos desses Urban Sketchers com comentários super relevantes sobre cada um deles, tanto sobre técnica, quanto sobre forma, quanto sobre intenção artística mesmo. Fantástico, recomendo demais. E é isso, então matrículas abertas, e passa a bola de volta pra vocês aí, foi mal por ter caído, a internet não colaborou. Tamo junto, feliz ano novo, feliz Natal e aquele abraço. Valeu! E, gente, obrigado mais uma vez por escutar a gente. Toda terça-feira um episódio novo. Acompanha a gente no YouTube, nos seus tocadores de podcast. A gente está lá e vem estudar, vem fazer arte com a gente. Galera, Valeu, galera. um beijo. Tchau, tchau.